nesse módulo nós vamos conversar a respeito de comunicação não verbal, iniciando pelos tipos de comunicação não verbal nessa 18ª aula. Bom, nós podemos definir que a comunicação não é o que se diz, mas é tudo aquilo que o outro compreendeu do que foi dito, ou seja, quanto maior a compreensão de nosso propósito, mais eficaz será a comunicação estabelecida. Você já pensou nisso? Comunicar é a capacidade que o ser humano tem de interagir com o outro por sinais, verbais ou não verbais. E para isso, nós utilizamos desses tipos de linguagem para nos fazermos compreender, para que as pessoas entendam o que estamos querendo dizer. Você sabia que a boa comunicação pode ser conseguida com treinamentos e técnicas que implicam práticas de comunicação oral e escrita? Compreender o que o outro deseja nos traz requisitos básicos de um rápido processamento de informações, como a estrutura do conhecimento e aspectos culturais da própria linguagem, do que usamos. Fatores como época, localização, geografia, modismo podem interferir na qualidade e também no sucesso do processo de comunicação, tecnicamente chamado de processo interlocutivo. O perfeito entendimento consiste na emissão, na transmissão e também na recepção de uma mensagem por métodos convencionais ou não, sejam por meio da fala ou da escrita, por sinais, signos e até por símbolos. A isso chamamos de linguagem utilizada. A linguagem utilizada para a comunicação, ela pode ser verbal. Ocorre quando o homem utiliza-se da palavra, seja ela oral ou escrita, que você pode escrever como um código de linguagem no processo de comunicação. A linguagem verbal ela é encontrada na forma de comunicação rotineira entre as pessoas, em leituras de jornais, revistas e artigos diversos, ou blogs na internet, redes sociais. É um discurso, uma palestra ou em qualquer tipo de convenção. Já a linguagem não verbal utiliza-se do código da linguagem dos movimentos faciais, corporais, além de símbolos e outras pistas que indicam a intenção comunicativa. Ocorre quando dizemos que os olhos falam, os gestos denunciam e determinados movimentos simplesmente comunicam. Ainda tem a linguagem mista, ela envolve a audição, visão e o movimento. É o caso do teatro, televisão, cinema. Bom, nessa aula a gente vai falar especificamente da comunicação não verbal. A comunicação não verbal ela engloba o uso da linguagem corporal, quando o indivíduo pode se expressar, utilizando o seu corpo através de expressões faciais, postura corporal, distâncias físicas, gestos, que são de caráter inconsciente em muitas vezes quando nos comunicamos. Esse tipo de comunicação é caracterizado por ser feita através da ausência dos recursos da fala ou até mesmo da escrita. Alguns tipos de comunicação não verbal, vamos lá, para você entender melhor. Existe a proxêmica, que está relacionado com o espaço, o ambiente do indivíduo, utilizando ao seu redor para comunicar-se. A aparência física, que trata-se do impacto que as características físicas do comunicador podem provocar ao receptor, ou seja, as primeiras impressões. Sabe aquela história que a primeira impressão é a que fica? Para a linguagem, está relacionado com as características sonoras e como estas podem influenciar no significado de um discurso, por exemplo. A intensidade, o volume, a velocidade, a pausa, são alguns exemplos. Ainda há a sinestésica, trata dos movimentos executados pelo corpo, destacando as expressões faciais, os gestos e seus significados de acordo com a cultura e também o contexto de uma sociedade. Por exemplo, em cima de tudo isso é importante levar em consideração que a expressão corporal ajuda a prender a atenção do ouvinte e a complementar a informação. E tenha muita atenção, porque antes de sermos ouvidos, nós somos vistos. Então é importante que você evite colocar as mãos no bolso, as costas, muito na frente ou lá atrás do corpo. Tem gente que faz muito isso aqui. Evite tocar o nariz, pescoço, orelha por várias vezes. Evite ficar apoiando
uma das pernas, né? A gente se apoia assim uma das pernas. Evite ficar apoiado em móveis. Evite ficar brincando com objetos durante uma apresentação, uma reunião, um discurso. Evite passar a imagem de arrogante ou de pessoa muito humilde. E também ficar apoiado em móveis, ficar brincando com objetos nas mãos, enfim. Preste bem atenção à sua fisionomia. A expressão facial ajuda a envolver o seu cliente e as pessoas que estão te ouvindo. Uma boa estratégia é você falar de frente ao espelho e aí você vai observar a sua fisionomia e a sua expressão facial. Contamos ponto com as pessoas quando nós mantemos a nossa fisionomia de uma forma positiva e bastante confiante, tá? E também a linguagem não verbal, o vestuário e acessórios que você utiliza. Tem que ser de forma adequada à atividade profissional e à ocasião em que você estará se apresentando dentro da empresa. No ambiente de trabalho, vestir-se com moderação é fundamental. Então, evite a utilização de roupas muito apertadas, sapatos e acessórios muito extravagantes. Isso faz parte da sua linguagem corporal. Presta bem atenção nesse vídeo que eu vou te apresentar agora. Ele vai narrar para você uma história e dentro dessa história, justamente sem nenhuma palavra, você vai entender tudo que o vídeo está te apresentando apenas com os gestos. Presta atenção e tire suas próprias conclusões. Até nossa próxima aula!